Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bom com vocês? Aqui fala mais uma vez é o professor Damião e vamos para mais uma videoaula. Esse período em que estamos estudando de casa, cumprindo nosso isolamento social, algo que é muito importante. Na aula passada eu apresentei para vocês uma revisão de conteúdo e de agora por diante sim estaremos estudando conteúdo novo, assunto novo, para nós aí irmos acrescentando nos nossos conhecimentos. E estaremos estudando a cartografia para acompanhar no livro de Geografia a partir da página 40, cartografia e a importância dela no nosso dia a dia. Tá, então, cartografia e a imagem que representa aí especialmente alguns tipos de representação do espaço por meio da cartografia. Tanto o planisfério quanto o globo terrestre são representações cartográficas do espaço em que nós vivemos. Cartografia tem alguma ligação com a geografia? Para que serve? Qual a sua utilidade prática? Vamos conhecer? Aqui nós temos um planisfério, né, que é a representação cartográfica do planeta Terra. Percebam vocês, e é um planisfério que nós conhecemos no nosso livro de Geografia, no estudo cotidiano, que este planisfério, que nada mais é do que a representação do planeta, que é uma geóide, tem uma forma esférica, em um plano, representando aí os continentes e os oceanos, assim como também as linhas imaginárias traçadas no nosso planeta. Porém, os mapas que conhecemos hoje, eles já não surgiram dessa forma. Houve um processo lento e gradual de evolução. Como se deu, portanto, a evolução dos mapas? De que forma os mapas foram evoluindo ao longo da história? O mapa, ele é uma construção humana, de simplificação do espaço. É como uma ferramenta de comunicação, ou seja, ela serve para nos comunicar e nos orientar de que forma está representado, de que forma podemos representar o espaço que vivemos. E possui modos de transmitir as mensagens, informações que devem ser entendidas por seus elaboradores e também por seus leitores. A cartografia é a ciência que se incumbe, que se responsabiliza em elaborar mapas. E o cartógrafo é a pessoa, o profissional, que tem por ofício a elaboração de mapas. O mapa é uma das formas mais antigas, uma das formas gráficas mais antigas de comunicação. Desde sempre as pessoas tentaram se comunicar. E uma das primeiras formas das pessoas tentarem se comunicar foi através de mapas. Claro e evidente que naquele período, com mapas mais simples, completamente diferentes desses mapas que conhecemos hoje. O mapa é uma representação parcial da realidade, pois representa uma esfera em um plano. É você pegar algo que é esférico, como o nosso planeta, e representá-lo em algo que é plano, como o planisfério. Os elementos que compõem a paisagem geográfica são representados por pontos, linha, textura, cores, textos, que também são chamados de signos, que são símbolos próprios da cartografia. Então, a cartografia se utiliza desses símbolos, se utiliza destes elementos para auxiliar na comunicação através do mapa. Historicamente falando, como se deu o processo de evolução dos mapas? Lá na pré-história, muito tempo atrás, os mapas eles eram úteis para orientar as pessoas na localização. Por exemplo, nas cavernas, nas chamadas pinturas rupestres, o homem pré-histórico ele já ali desenhara alguma coisa que remetesse às rotas para caça e pesca, para abrigo, ou seja, aqueles desenhos que a gente costuma ver nos documentários de história ou nos livros de história, nas paredes das cavernas, feitos lá pelos homens pré-históricos, eles também tinham uma característica ou tinha uma finalidade que hoje é muito semelhante à finalidade do mapa, que era representar o espaço em que aquelas pessoas viviam naquela ocasião, como o desenho dos caminhos em pedra ou nas paredes das cavernas. Aqui nós estamos vendo, portanto, as pinturas rupestres do qual estou falando, que já naquela época tinham como finalidade representar o espaço que as pessoas viviam. À direita do slide nós temos um mapa incrustado em argila, que é caracterizado como um dos primeiros mapas já conhecidos pela história da humanidade. É um mapa que representa a antiga Babilônia. E na Idade Antiga? Como se deu o processo de evolução
dos mapas. Vimos anteriormente na pré-história e na Idade Antiga de que forma o mapa se desenvolveu. Houve nesse período a colaboração dos mesopotâmios, né, que eram aqueles mapas produzidos por essas pessoas que viveram na Idade Antiga, na Mesopotâmia, por exemplo, e que faziam os mapas em disco, impressos, entre aspas, essa impressão que não é a mesma impressão que conhecemos hoje em papel, mas demarcados em madeira, como a representação que nós estamos vendo aí. Também houve a colaboração dos gregos, né? Os gregos eles foram muito importantes, até hoje ainda são, o conhecimento que vieram lá da Grécia Antiga, porque foi nesse período em que se chegou à conclusão as primeiras noções da esfericidade da Terra, ou seja, foram com os gregos, na Grécia Antiga, com os gregos clássicos, que se tiveram as primeiras noções de que a Terra realmente era esférica e não plana, como se acreditava até então, e como se voltou a acreditar durante a Idade Média. Observem que, mesmo tendo os gregos descoberto ou lançado as primeiras ideias de que a Terra fosse esférica, alguns séculos depois, na chamada Idade Média, essa noção viera a ser esquecida. E aí voltou-se a crer na Terra que não fosse esférica, e sim plana, como por exemplo, antes mesmo das chamadas grandes navegações, imaginava-se que a Terra não fosse esférica, como lá atrás havia salientado os gregos. Então os gregos colaboram com a noção de esfericidade, eles já criam ali algo muito embrionário, mas algo que já se remetesse à noção de latitude e longitude, e um mapa esférico em papel, como essa representação que nós estamos vendo aqui. É um mapa do mundo feito por Ptolomeu no século II, pessoal. Olha só quanto tempo atrás tem que Ptolomeu descrevera o mundo através desse mapa esférico em papel. E hoje, a cartografia? De que forma nós conhecemos? Antes de falarmos mais aprofundadamente da cartografia de hoje, convém eu falar um pouco desta contribuição do período das chamadas grandes navegações, né? Que foi aquele período em que europeus, especialmente dos países que eram potências na época, como Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, França, eles lançavam-se ao mar em busca desses novos territórios por processo de colonização. E aí foi nesse período das chamadas grandes navegações em que se desenvolveu de forma muito interessante a cartografia. Por exemplo, nas esquadras, como na esquadra portuguesa que aportou aqui no Brasil em 1500, era necessário que houvesse dentro das embarcações pelo menos um cartógrafo. Qual seria a função do cartógrafo? Ele iria, ao desembarcar nas novas terras, a responsabilidade dele era de representar em papel tudo aquilo que estava sendo verificado por eles, ou seja, cabia ao cartógrafo representar através de um mapa, claro, completamente diferente dos que conhecemos hoje, porque estamos falando do século XVI, onde não se tinha as mesmas técnicas, mas ali ele já tentava retratar através da sua arte de elaborar mapas o território que estava sendo conhecido naquele instante. Então, a cartografia também, o desenvolvimento dela deve muito ao período conhecido como as grandes navegações, porque ali se investiu muito, se priorizou demais o conhecimento cartográfico, até porque era de interesse dos países, das metrópoles que estavam colonizando novos territórios, era de interesse deles a representação desses novos territórios que estavam sendo desbravados, que estavam sendo, entre aspas, descobertos por eles. Mas, enfim, depois de alguns séculos, chegamos à cartografia de hoje. A cartografia que conhecemos hoje, ela é bastante diferente, ela é distinta dessa cartografia que eu estou falando, por exemplo, do século XVI, ou mesmo daquele período lá do século II, onde Ptolomeu descreveu o primeiro mapa esférico em papel. Hoje, além de termos esse conhecimento todo acumulado, a tecnologia contribui bastante para que nós tenhamos uma cartografia mais precisa, para que nós possamos representar o espaço geográfico de forma mais exata. Vou recapitular o conceito de cartografia. O que é? Cartografia é a representação gráfica do espaço geográfico. Então, ao longo da história, as pessoas sempre tentaram representar, desde as pinturas rupestres lá atrás até os dias atuais. E ao longo desse tempo, as técnicas elas foram sendo inovadas. Então, o conhecimento tecnológico, hoje em dia, contribui bastante
para que o espaço geográfico seja representado com muita fidelidade, com muita exatidão. Por exemplo, hoje nós temos os mapas digitais, o Google Maps, que todos vocês conhecem, que está nos nossos celulares. O que é o Google Maps? Nada mais é do que o acúmulo desse conhecimento técnico dos mapas digitais, né? Através, por exemplo, de fotografias aéreas, a chamada aerofotogrametria, né? Também as imagens de satélites, que contribuem bastante para a representação muito fiel do espaço geográfico. Por exemplo, essas fotos aqui que vocês estão vendo à direita do slide, nós temos um mapa digital da região metropolitana do Recife. Esse mapa pode ser feito com tamanha fidelidade à realidade por conta das fotografias aéreas ou das imagens de satélites. E abaixo nós temos também uma outra imagem captada por satélite, que é através do chamado sensoriamento remoto, ou seja, consegue-se fazer uma varredura através de fotografias tiradas de aviões, de aeronaves ou mesmo de satélites, faz-se essa varredura da superfície terrestre e por conta disso se consegue cartografar, se consegue representar de forma bastante fidedigna o espaço geográfico. O sensoriamento remoto, que é o que eu falei anteriormente, o que é? É um sistema sensor que pode ser definido como qualquer equipamento capaz de transformar alguma forma de energia em um sinal passível de ser convertido em informações sobre o ambiente. No caso especial do sensoriamento remoto, a energia utilizada é a radiação eletromagnética. Não se desespere, não quero que vocês saiam por aí já entendendo o que é sensoriamento remoto. Só coloquei esse slide aqui para demonstrar como hoje a cartografia ela está avançada. O sensoriamento remoto, por exemplo, é um dos elementos, um dos artifícios utilizados hoje pela cartografia diante dessa tecnologia tão desenvolvida que temos. Mais aí um exemplo de uma foto de satélite. Por exemplo, pessoal, quando se apresenta nos telejornais a previsão do tempo, aquilo lá é, na verdade, o fruto dessa tecnologia, que é a tecnologia dos satélites, né? Então, os satélites eles tanto podem colaborar com as informações bem próximas da exatidão sobre a movimentação das massas atmosféricas, ou seja, para dar a previsão do tempo, como também as fotografias de satélite podem fazer uma grande fotografia de lá do espaço, através desses satélites, sobre o espaço territorial, sobre o espaço terrestre. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma imagem de satélite tirada do espaço, evidentemente, que aí mostra perfeitamente os contornos do território brasileiro, mas especialmente os contornos aí da faixa litorânea do território brasileiro. Então, portanto, dessa maneira, os mapas eles podem ser bem mais exatos do que aqueles mapas que eram feitos lá à mão pelos cartógrafos a partir apenas da observação a olho nu. Então, a tecnologia avançou e com isso também se avançou as formas de se representar o espaço nesta que está numa escala bem maior e, portanto, não dá para verificar tantos detalhes assim. Mapas e visões de mundo. Os mapas, longe de serem uma representação neutra da realidade, sempre contêm em si uma visão do mundo. Visão esta que muitas vezes reflete uma relação de poder dentro da sociedade e da cultura no qual está inserido. Os mapas, pessoal, na verdade, além de serem essa técnica importantíssima, a cartografia, melhor dizendo, além de ser essa técnica importantíssima ao longo da história desenvolvida com o objetivo de representar, através de mapas, o espaço geográfico, mas também a cartografia tem sempre ali uma relação, por exemplo, com o exercício do poder. Os países, os estados nacionais, eles representam seus territórios através de mapas. Então, pretende-se, por exemplo, um país conquistar novos territórios em cima do outro. Então, vai ser um mapa que vai redesenhar aquele novo território a partir dessa conquista territorial, por assim dizer, né? Da mesma forma também, quando vai haver uma ofensiva militar,
as guerras que infelizmente acontecem. Os mapas, eles são muito importantes para que um exército possa calcular ou mesmo planejar o seu ataque naquela ofensiva militar, o lançamento de um míssil, ou mesmo o lançamento de um foguete espacial. Tudo existe uma relação muito profunda com os mapas e, portanto, com a cartografia. Muitas vezes as representações cartográficas vêm carregadas de visões genéricas e distorcidas da realidade, reforçando estereótipos e preconceitos. Na verdade, não é necessariamente assim. A cartografia e os mapas, elas têm sempre ali um objetivo, tem sempre ali uma visão de mundo. Existem os mapas temáticos, nós vamos ver adiante que os mapas eles podem representar não somente a definição de fronteiras, mas os mapas podem representar também outros tipos de temas, como rodovias, como hidrovias, que são os rios, como também redes de internet, redes de energia e assim sucessivamente. Os mapas eles têm várias funções e atendem a inúmeras finalidades. A cartografia como instrumento de representação dos lugares. As representações espaciais estão presentes na vida do homem, antes mesmo da escrita e da fala. Por meio de símbolos e desenhos, o homem representa as suas primeiras percepções do real. E é isso que acontece no mapa. Se nós formos verificar, um mapa nada mais é do que uma somatória de vários símbolos, da questão mesmo da simbologia, de elementos e também da escrita. Então é esse conjunto, através das legendas, dos símbolos, dos tópicos, das cores, e que verificando, enxergando, a gente vai fazendo uma leitura da realidade, do espaço geográfico em que aquele mapa pretende representar. Com o avanço das técnicas cartográficas e por meio dos recursos modernos que possibilitam o homem a ocupar os diversos lugares da Terra, criando cidades, estados e outros fenômenos e objetos, a representação espacial passou a ganhar formas mais precisas através das representações cartográficas mais próximas do real, que é aquilo que eu falei anteriormente, e a isso muito se deve, a isso muito contribui as novas tecnologias, como por exemplo a informática, a criação, a invenção dos satélites artificiais que orbitam o nosso planeta e que, portanto, fazem imagens de lá de cima, entre outras coisas. Seguindo convenções internacionais, essas representações simbólicas, que são símbolos, vêm sendo aperfeiçoadas com o advento das fotografias aéreas e posteriormente com o desenvolvimento de imagens de sensores remotos, como eu já falei. Os produtos cartográficos, mapas e globos, etc., foram padronizados, levando em consideração as percepções da realidade e permitindo uma representação mais aproximada do real, possibilitando a todos os indivíduos conhecer lugares. Veja só. Existe uma convenção internacional sobre a cartografia. Por exemplo, os mesmos símbolos utilizados na cartografia aqui no Brasil são os mesmos símbolos utilizados na cartografia lá na Rússia, ou lá nos Estados Unidos, ou na Coreia do Sul. Quando eu me refiro a símbolos, são símbolos mesmo que representam uma montanha, um aeroporto, um rio, uma estrada. Isso tudo tem no mapa. Um traço, um pontilhado, um símbolo, enfim. Então, esses símbolos, eles são internacionais. Cada país usa esses símbolos de forma padronizada. Mas os mapas, eles devem respeitar a realidade de cada lugar. O que é padronizado são símbolos, mas a forma de cartografar e mesmo a cartografia, a representação do lugar tem que respeitar, evidentemente, a realidade de cada lugar, a realidade local desses países ou mesmo de um estado para com o outro. Ao longo de sua história, as representações cartográficas passaram a ser utilizadas para diversos fins, considerando sua abrangência artística, científica e técnica. Como eu falei, os mapas atendem a várias finalidades, né? E assim, o cartógrafo, que é aquele profissional incumbido de elaborar os mapas, ele tem que ter um conhecimento artístico, científico, técnico. Não é simplesmente pegar uma folha de papel em branco e sair desenhando. Claro que na sala de aula, eu até já passei para vocês essa atividade, eu creio, nós podemos fazer uma espécie de um mapa mental do nosso trajeto da escola para casa, ou vice-versa. E ali a gente vai desenhar livremente a rua, enfim, o comércio, a árvore, enfim, tudo aquilo que a gente vê, que a gente mentaliza no espaço percorrido entre a escola e a nossa casa. E isso é feito livremente. Mas, cientificamente,
a arte de elaborar mapas, a cartografia, atende a esses padrões artísticos, científicos e técnicos para, evidentemente, dar bases científicas à cartografia. O objetivo era mesmo que nós conhecêssemos um pouco da cartografia, a importância dela, o seu processo de evolução, que desde sempre o homem teve a necessidade de representar graficamente seu espaço e de que forma essas técnicas foram avançando ao longo da história. Aí vocês vão, claro, recapitular isso com a leitura do livro e aí vão verificar que o livro traz basicamente o que eu representei, o que eu resumi aqui nesses slides com vocês, tá bom? E aí na nossa próxima aula nós vamos continuar nesse assunto, porém falando um pouco sobre a noção de orientação no espaço geográfico, orientação pelos astros, orientação pela bússola e assim sucessivamente, tá bom, galerinha? Então, fiquem atentos para a nossa próxima aula e é na nossa próxima aula que nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto tão importante, tão curioso para nós entendermos e estudarmos, que é as representações cartográficas do espaço em que vivemos. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. E aqui são as referências que utilizamos para o conteúdo dessa nossa